Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios em classe das aulas 43 a 46 sobre hidrostática, né? Estávamos então conversando sobre o teorema de Stevin, né? Então, abram as apostilas na página 193 para a gente começar essa correção. Então, quando a gente conversou sobre esse teorema, nós falamos que quando a gente tem dois pontos, né, em um mesmo líquido, numa mesma altura, como a gente tem aqui o ponto B e o ponto C, eles estão à mesma altura aqui na horizontal, então eles estão submetidos à mesma pressão, já que estão no mesmo líquido. A pressão em A, que está, né, com uma maior altura da coluna de água acima dele, ele tem então uma pressão maior. Então, para a gente calcular a pressão do líquido, a gente tem que a densidade vezes a gravidade vezes a altura dessa coluna, e lembrando que ele também vai estar submetido à pressão atmosférica, já que essa superfície aqui está em contato com a atmosfera. Ok? Então, a gente tem aqui que, nesse caso, a gente tem os desníveis, eles são medidos em função dessas alturas dessas colunas nesse mesmo líquido, tá? Então, a gente pode usar milímetros de mercúrio ou metros de coluna d'água, que são as mais comuns, tá? Então, a gente tem que a pressão hidrostática em ponto de um líquido em equilíbrio não depende da extensão horizontal do reservatório. Então, não importa quantos metros tem o seu reservatório, depende sim da altura onde ele se encontra. Então, a gente tem que Newton por metro quadrado, a gente utiliza Pascal, tá? E a gente vai utilizar ATMs, Pascal, metro por metro de coluna d'água ou milímetros de mercúrio. Então, para a gente começar a fazer esses exercícios, o nosso primeiro exercício, ele fala de uma piscina, né, que ela simula o mar e é utilizada para treinamento de mergulhadores, tá? Então, essa piscina, ela tem 33 metros de profundidade e 6 metros de diâmetro. Então, ele pergunta para a gente calcular essa pressão hidrostática e total no fundo desse poço, considerando, então, a pressão atmosférica de 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, né? Ou 1 vezes 10 a quinta Pascal. A gente tem a densidade da água, que é 1000 kg por metro cúbico, e a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem aqui um esqueminha mostrando como fica essa piscina, tá? 33 metros. A gente tem aqui embaixo, para calcular a área, tá? Π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. E a gente faz o seguinte, a gente tem que calcular essa pressão total. Então, a gente tem as duas parcelas aqui. Como eu falei antes, aqui está aberto, então está em contato com a atmosfera. Então, eu tenho toda essa pressão que o líquido vai submeter aqui no fundo dessa piscina, mais a pressão atmosférica, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente calculou lá em pressão de uma força, né, que a gente tinha a normal dividido pela área. A gente sabe, então, que a normal é igual a força-peso. Peso é a massa vezes a gravidade, tá? Neste caso, eu não tenho a massa da água, eu tenho a densidade. Densidade é massa sobre volume. Isolando a massa aqui, eu tenho o volume dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho a massa, que é igual a densidade vezes o volume. Substituo isso aqui, ó, na minha normal. Então, a minha massa vai ser densidade vezes o volume vezes a gravidade. Então, eu tenho a normal, certo? Então, normal é densidade vezes volume vezes a gravidade. Para calcular o volume, eu sei que é a área vezes a altura desse cilindro. Então, eu tenho a área interna aqui, tá? Vezes a altura, certo? Então, substituir aqui no volume, S vezes H. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a pressão, foi que a gente calculou lá na aula 42, é normal sobre a área. Então, substituir essa fórmula que a gente achou aqui em cima, sobre a área, então eu corto a área com área, e eu tenho que pressão é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Ou seja, foi a fórmula que a gente passou aqui no começo da aula. Então, observem, a área
desse cilindro, dessa piscina, não importa se ela tem 6 metros de diâmetro, 7, 8, o que importa aqui vai ser a altura dessa piscina, ou seja, a altura da coluna de água que tem acima desse fundo. Então, a gente sabe que, olhando aqui de novo, a gente tem a pressão do líquido, né, toda essa pressão que o líquido exerce, mais a pressão atmosférica. Então, substituindo aqui, a pressão atmosférica, ele falou no exercício, que é 10 elevado à quinta. A pressão, então, do líquido é a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Substituir aqui a gravidade 10, a densidade, ele passou o valor em quilogramas por metro cúbico, então a gente converteu aqui, colocou 10 à terceira, e a altura de 33 metros. Ou seja, quando a gente tem esse 10 à quinta, é 1 vezes 10 à quinta. Aqui, né, que dá 330 vezes 10 à terceira, a gente anda com a vírgula para a esquerda, duas casas, 3,3 vezes 10 à quinta. Então, a gente tem o mesmo expoente, a gente soma esses valores aqui na frente. Então, a gente tem que a pressão ali é 4,3 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado, tá? Então, essa pressão em um ponto de um líquido que está em equilíbrio não depende da extensão horizontal do reservatório, tá? Nem do formato dele, e sim da altura dessa coluna de líquido. No exercício 2, ele é referente àquele caso que eu expliquei na aula, onde ele tinha que bombear a água do poço, mas a água só ia até 10 metros de altura, o pessoal não conseguia fazer com que essa água subisse mais, e o pessoal tinha ideia, né? Quando Aristóteles falou lá que a natureza tinha um horror ao vácuo. Então, a gente tem o experimento de Torricelli. Então, utilizando esse teorema para verificar a hipótese de Torricelli, né, a gente vai considerar que a pressão atmosférica era 1,03 vezes 10 à quinta e a gente tem a densidade da água de 1000 quilos por metro cúbico e a gravidade de 10. Então, a gente tem aqui esse esqueminha onde eu tenho o meu poço, tá? Então, eu tenho o ponto A e o ponto B. O ponto A está dentro do encanamento aqui, tá? Então, igualando, a gente sabe que a pressão de B é igual à pressão de A, estão à mesma altura, no mesmo líquido, né, na mesma linha horizontal. Só que aqui, a pressão de B, ele suporta essa coluna de 10,3 metros de água, certo? Ele tem toda essa coluna de água aqui. Então, a pressão de B vai ser a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura. A pressão de B, então, fica 1,03 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Ou seja, a pressão de B aqui está igual à pressão atmosférica, né, que foi o valor que ele deu aqui no início do nosso exercício, 1,03 vezes 10 à quinta. Então, explica o porquê que não subia mais essa coluna de água, tudo bem? Então, ele fala no segundo exercício o seguinte, né? Ele fez o seguinte experimento, ele pegou um cubo de 4 pés de comprimento, né, cerca de 1,2 metros, e encheu com mercúrio. Tampou a extremidade do tubo e emborcou ele aqui virou ele numa cuba que estava cheia de mercúrio também. Isso aqui eu também expliquei na videoaula, tá, pessoal? Quando ele soltou, que ele abriu, o mercúrio desceu um pouquinho, mas ficou ali com 76 centímetros de altura essa coluna de mercúrio. Então, ele utilizou ali a diferença da densidade, a gente sabe que o mercúrio é 13,6 vezes mais denso que a água e que a altura da coluna de mercúrio ia ser 13,6 vezes menor que a altura da coluna da água. Então, ele fala o seguinte, considere que a pressão atmosférica é 1,03 vezes 10 à quinta e que a densidade do mercúrio seja, então, de 13.600 kg por metro cúbico. E aí ele pede para a gente verificar esse fato, tá? Então, novamente, eu tenho dois pontos em equilíbrio, o ponto A e o ponto B. Temos aqui o ponto A e o ponto B, dois líquidos, a mesma linha horizontal,
dois pontos no mesmo líquido na mesma linha horizontal, perdão. Então, eles estão submetidos à mesma pressão. Então, a pressão de B é igual à pressão de A, que vai ser igual à pressão atmosférica. Então, a pressão de B aqui, que ele está suportando essa coluna de 76 centímetros, e a gente tem a densidade de 13,6 vezes 10 a terceira, né? Tá em quilogramas, a gente converteu. A gravidade de 10 e a altura a gente passou para milímetros, né? 0,70. Desculpa, a gente passou para metros, 0,76 metros. Então, a gente chegou aqui que a pressão de B é 1,03 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Por isso que essa pressão atmosférica ele equilibra uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, ou seja, 760 milímetros. Então, 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. Como a gente viu aqui no exercício A, ele vai ser igual também a 10,3 metros de coluna d'água, ok? Na aula 45, então, a gente fala dos vasos comunicantes. No nosso exercício 1, ele fala aqui de um manômetro. Então, neste exercício, ele usa um manômetro que ele tem um tubo fechado, que ele é muito preciso, tá? Então, observem aqui, quando a gente tem ele desconectado aqui, essa coluna de mercúrio, ela está em equilíbrio, está na mesma altura. Então, quando a gente conecta aqui um cilindro de gás aqui, então ele empurra essa coluna de mercúrio, tá? Então, a gente vem aqui, como a gente tem que ele sobe, ele empurra 60 centímetros, então eu tenho aqui um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. Como ele empurra 60 centímetros, aqui ó, a gente vai ficar com um desnível de 120 centímetros, não gente, perdão, milímetros, tá? Empurra aqui 60 milímetros, então a gente fica com um desnível de 120 milímetros. Então ele pergunta qual é a pressão do gás que existe aqui no balão. Pessoal, eu coloquei aqui o slide da aula anterior, tá? Que era um caso bem semelhante. E eu falei aqui para vocês, o mesmo caso, a pressão de A é igual à pressão de B. Então, eu posso fazer aqui que a pressão do gás vai ser a pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura, ou simplesmente que a pressão desse gás vai ser a pressão atmosférica mais a altura aqui do desnível, tá? Do que ele se alterou. Então, a gente tem que esse desnível aqui é de 120 milímetros. Nesse caso de pressão atmosférica, nós não temos. Por que nós não temos? Porque ele está no vácuo, esse tubo aqui ele é fechado, ele não está aberto, tá? Então, a nossa pressão do gás vai ser simplesmente essa altura desse desnível. Então, fica que essa pressão é de 120 milímetros de mercúrio. Só que ele pede para a gente encontrar em milímetros de mercúrio e em metros de coluna d'água. Então, o que a gente fez? Usei essa mesma fórmula aqui, né? Densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então, a pressão do gás, se eu fizer com mercúrio, vai ser a densidade do mercúrio, gravidade e altura do mercúrio. Se eu fizer com água, a mesma coisa, densidade da água, gravidade e altura da água. Igualando esses dois, a gente corta a gravidade. Então, fica a densidade do mercúrio vezes a altura da coluna, igual a densidade da água vezes a altura da coluna d'água. Substituindo 13,6 vezes a altura que passei para metros, tá? É igual a 1 vezes a altura. Então, a gente encontra aqui que essa altura da água seria 1,632 metros, ou seja, a pressão ali, já que é igual ao desnível, vai ser de 1,632 metros de coluna d'água. No segundo exercício, ele fala aqui do ciclo cardíaco. Então, quando a gente vê a nossa pressão arterial, ele explica aqui bonitinho como que é medido, tá? Aqui ele mostra esse procedimento. Então, quando a gente mede a sístole e a diástole, né? Então, a gente tem um momento onde a gente vai abrindo ali a artéria, ela vai abrindo e fechando para essa passagem aqui do sangue, tá?
Então, ele explica como você vai medir e ele pergunta o seguinte: qual que é a pressão absoluta que as artérias de um indivíduo com pressão 12/8 estão suportando em milímetros de mercúrio? Se ele está suportando ali 12/8, né, os 12 centímetros, que é os 120 milímetros, né, no caso da sistólica, né, que a gente tem a sístole e a diástole. Então, se ele está suportando ali 120 milímetros de mercúrio, mais a pressão atmosférica, que é 760, então a gente tem a pressão aqui absoluta de 880 milímetros de mercúrio. E já na nossa diástole, onde está, que é o 12/8, né? Esse 8 é o 80 milímetros de mercúrio, mais o 760, que é a pressão atmosférica, então essa pressão absoluta é de 840 milímetros de mercúrio. No exercício B, então, ele fala o seguinte, que a pressão média em uma veia é de 5 milímetros de mercúrio. Então, é um valor muito inferior à pressão arterial, tá? A pressão da veia e da artéria vão ser diferentes dali. Então, o médico ele precisa colocar uma medicação intravenosa, e que o nível interno da bolsa de soro se encontra a 68 centímetros de altura em relação à ponta da agulha. Então, a gente tem aquela questão de vasos comunicantes, tá? Em formato de U. E ele pergunta qual vai ser a pressão do soro ao entrar na veia, em milímetros de mercúrio. Tá? Então, neste caso, a gente despreza a pressão do ar no interior dessa bolsa de soro, tá? E a gente tem que a densidade do soro é 1 grama por centímetro cúbico, bem próximo que é o valor da água. A gente tem a densidade também do mercúrio, de 13,6 gramas por centímetro cúbico, e a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente sabe aqui que a densidade exercida pela coluna de soro em milímetros de mercúrio, a gente calcula como densidade de mercúrio vezes a gravidade, vezes a altura da coluna, né? Não é assim que a gente calcula ali essa pressão, densidade, gravidade vezes altura. Igual a densidade do soro vezes a gravidade vezes a altura. A gente corta aqui a gravidade, certo? Então, fica a densidade do mercúrio vezes a altura do mercúrio, densidade do soro vezes a altura do soro. Substituindo aqui os valores de densidade e a altura da coluna de soro, como ele falou aqui, os 68 centímetros, né? Passamos aqui para milímetros, 680 milímetros. Então, a gente acha aqui a altura da coluna de mercúrio. Essa altura fica igual a 50 milímetros. Voltando aqui, ó, que a gente tinha conversado, essa pressão fica igual ao valor da altura. A gente desprezou aqui o valor do ar. Então, a pressão do soro ao entrar na veia vai ser esses 50 milímetros de mercúrio menos a pressão da veia, que é de 5 milímetros de mercúrio. Então, essa pressão fica de 45 milímetros de mercúrio. O exercício 3, então, a gente tem um tubo, né, que está em formato de U aqui, eu tenho água e óleo. São líquidos immiscíveis, né, eles não se misturam. Então, ele pede para a gente determinar o valor dessa altura H aqui, tá? Ele pegou dois pontos, o ponto A e o ponto B. A gente sabe, está no mesmo líquido, neste caso, esses dois pontos estão na água, numa mesma linha horizontal. Eles têm, então, a mesma pressão. Analisando aqui em A, que pressão que ele tem aqui, professora? Ele tem a pressão atmosférica, esses tubos são abertos. Eu tenho a pressão do óleo, ou seja, densidade do óleo, gravidade do local vezes a altura dessa coluna de óleo. E tenho a água também, ou seja, a densidade da água, gravidade da água vezes a altura da coluna de água. Quando a gente olha aqui o B, né, pressão de A igual a pressão de B, o que ele vai ter aqui? A pressão atmosférica, e neste caso ele tem somente água, ou seja, a densidade da água, gravidade vezes a altura dessa coluna. Cortamos aqui a pressão atmosférica, né, lá dos dois lados a gente corta, e quando a gente substitui aqui, cortamos também a gravidade, certo? Ela é a mesma, tem dos dois lados aqui. Então, a gente tem densidade do óleo vezes a altura do óleo, mais densidade da água vezes a altura da água. E do ponto B, a gente tem densidade vezes a altura H, que é o que a gente quer descobrir. Substituindo a densidade do óleo 0,8 e a altura aqui de 10 centímetros.
a densidade da água de 1 e a altura de 5, e do outro lado 1 e a altura que eu quero descobrir. Então, eu chego que a altura dessa coluna aqui é equivalente a 13 centímetros. E por último, na nossa aula 46, onde a gente fala aqui das prensas hidráulicas, então a gente sabe que a variação de pressão é transmitida para todos os outros pontos, então igualando novamente, pressão de A é igual à pressão de B, a gente sabe que para calcular a pressão a gente tem força sobre a área, tá? Então a gente tem a força de A, já que eu estou utilizando o êmbolo aqui, né, uma pressão sobre a área de A é igual a força de B sobre a área de B. No primeiro exercício, então, ele usa aqui o elevador, né? Tá falando aqui desse pistão, a gente tem que levantar um carro lá, enquanto você leva no mecânico, tá? Então, você tem o compressor do ar, tem o fluido, e ele vai inserindo aqui ar, tá? Então, a gente muda a altura dessa coluna de água aqui. Então, ele pergunta o seguinte: qual que é a pressão de ar necessária para manter equilibrado um automóvel de 1,2 toneladas? A gente tem a área da seção transversal do pistão de 300 centímetros quadrados, tá? Então, a gente considera que esse nível do fluido seja igual ao do cilindro. Então, a gente vai igualar aqui, ó, pressão do ar vai ser igual à pressão do pistão. A pressão do ar, na pressão do pistão aqui, nós vamos ter o quê? Pressão atmosférica mais a pressão do local, né? Que é força sobre a área, tá? Então, a força aqui é a força-peso, ou seja, é a massa vezes a gravidade. E a área, ele passou aqui, né, de 300 centímetros quadrados. Aqui a gente tem que passar para metros, tá, pessoal? Então, tem que ser em metro quadrado. Por isso que ele passou de 300 aqui para 300 vezes 10 a menos 4. A massa em quilos, 1.200 quilos, e a gravidade 10, tá? Aqui a pressão da atmosfera é 1 vezes 10 a quinta, então a gente tem que essa pressão do ar é 5 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. O último exercício, então, vai ser sobre um sistema de freios, tá? De um automóvel. Ele mostra aqui o disco, então a gente tem um mecanismo hidráulico que ele é responsável pelo acionamento dessas pinças, tá? Então a gente chega a este modelo simplificado aqui do pistão, ou seja, da nossa prensa aqui hidráulica, tá? Então a gente considerando que esse diâmetro do pistão é de 2 centímetros, tá? E a do pistão ligado à pinça é de 8 centímetros. Então, ele fala, se aplicar uma força de 500 newtons, qual vai ser a intensidade da força aplicada sobre as lonas em cada roda? Então, aqui, utilizando novamente o princípio de Pascal, pressão de A vai ser igual à pressão de B, eles entram em equilíbrio, né? Então, em A, nós temos a pressão atmosférica mais a pressão da força lá, que vai ser força sobre a área, e a pressão de B, pressão atmosférica mais a força sobre a área, cortando a pressão atmosférica, tá? A gente sabe que a área aqui vai ser π vezes raio ao quadrado, cortamos o π também dos dois lados. Então, força de A era de 500 newtons, e a área, gente, a área aqui está em centímetros, a gente passou para metros, 2 vezes 10 a menos 2. Isso está ao quadrado. E a força de B, e aqui novamente a área de B, que era 8 centímetros, a gente passou para metro, por isso que está 10 a menos 2, e isso tudo ao quadrado. Então, a força que vai chegar lá no disco B vai ser equivalente a 8.000 newtons. Dúvidas? Vocês enviem um e-mail e comecem a fazer os exercícios propostos. E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!